E aí, gente, bom dia. Estão me ouvindo? A tela tá ok? O áudio? Bom dia, tô ouvindo, tá tudo ok. Então, beleza, vamos começar, viu? No final da aula passada, eu pedi que vocês dessem uma olhada na fórmula que calcula a área de um círculo, tá? No nosso caso agora, Professor, Oi. assim, na última aula eu tava muito ocupado aqui em casa e acabei não prestando muita atenção na última aula, viu? Não, Aí se eu beleza. acabar não participando muito é porque eu não acabei não prestando muita atenção, tava com muito problema aqui em casa e acabei não fazendo as coisas direito. Então, tranquilo. Mas a aula de hoje, na verdade, é um conceito novo, né? Porque nós terminamos na aula passada com comprimento e hoje nós vamos começar com área, tá bom? Então, aqui é novidade Ah, pra sim. gente, tá beleza? Então tá, aí no finalzinho eu pedi que vocês dessem uma olhada, na verdade na fórmula, né, que calcula a área de um círculo, tá bom? Só que antes de falar da fórmula, vamos revisar a ideia de área. Quando eu tenho esse círculo aqui e eu quero que você me fale a área desse círculo, eu estou querendo que você me fale o seguinte, olha, pega essa superfície interna aqui, a borda, né, a circunferência, essa superfície que está aqui dentro, tá? E faz uma divisão, tá bom? Começa a dividir essa parte interna aqui em quadradinhos de lado um. Então, quando a gente está falando de área, estamos falando disso, ó. Pega essa região interna, começa a dividir essa região aqui, ó, em quadradinhos de lado um e fala para mim quantos quadradinhos cabem aqui dentro. Então, a ideia de área para a gente é essa, tá? Então, você pega aqui, olha, começa a dividir, tá? E conta. Quantos quadradinhos de lado um cabem dentro dessa circunferência, dentro dessa borda aqui? Ah, cabem tantos quadradinhos. Então, essa quantidade de quadradinhos é a área desse círculo aqui, tá bom? Então, a ideia de área para a gente é essa. É pegar a figura e dividir em quadradinhos de lado um e contar quantos quadradinhos tem. Só que no caso da circunferência, tá? A gente tem uma questão complicada que é esses cantinhos aqui, ó, tá? É o que falta para formar o quadrado, porque o quadrado aqui, nesse caso, ó, passa, né? Ele fica fora, fica na parte externa do círculo aqui. Então, o nosso problema é esse aqui, ó. Tá bom? Quanto vale esses pedacinhos que não formam o quadrado completo, tá ok? Então, voltando aqui. Eu pedi que vocês dessem uma olhada na fórmula, porque se você quiser usar esse procedimento aqui, de pegar esse círculo e dividir em quadradinhos de lado um, vai ser bem mais complicado para a gente, tá bom? Então, para evitar isso aqui, para evitar esse trabalho, aí nós temos uma fórmula que, usando o raio e usando um outro valor, te diz a quantidade de quadradinhos que cabem aqui dentro. Sem essa necessidade de você pegar esse círculo aqui e dividir ele em quadradinhos menores. Então, a ideia para a gente de área é essa, tá? A ideia é o quê? Quantos quadradinhos de lado um cabem aqui dentro, tá ok? Só que para não ter o trabalho de dividir, aí nós vamos usar uma fórmula. Existe uma fórmula que diz para mim quantos quadradinhos cabem aqui dentro. Lógico que, se tratando de círculo aqui, como envolve um valor irracional, que é o valor do π, essa quantidade de quadradinhos não é um número inteiro, tá bom? Vai ser sempre uma aproximação para a gente, ok? Diferente de um retângulo, de um quadrado, que a gente consegue uma quantidade inteira de quadradinhos. Aqui você já não vai conseguir. Então vamos para cá agora, tá? Que aí você vai me falar um pouquinho o que que você pesquisou. Da aula passada, nós vimos isso aqui, tá? Que o comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio, ou também pode ser o diâmetro vezes o valor do π. Então, depende de como você quer trabalhar, tá? Então, essa fórmula aqui é a fórmula que me diz o comprimento, ou seja, me diz a borda por fora. Quantos centímetros tem por fora, tá ok? Qual foi a fórmula que você encontrou aí? Fale aí para colocar aqui na tela. Deixa eu até tirar isso aqui. Pronto. Quem vai falar? Agora, gente, simples. A fórmula também é bem simples, tá bom? Qual foi a fórmula que você encontrou quando você pesquisou a área de um círculo, tá bom?
Vamos rapidinho para não perder tempo. Tem essa fórmula. Qual foi a relação que você encontrou quando você fez a pesquisa? Agora, gente, rapidinho, abre aí o microfone e fala. Eita, vamos. Tá demorando, hein? O que foi? Vocês estão me ouvindo, não, né? Qual é a fórmula que vocês encontraram? 2 vezes π vezes o raio. Mais 2 vezes π vezes o raio é comprimento, tá? Eu quero a área. Quem é a área? Qual é a fórmula da área? 2πr você tem que saber, tá bom? Beleza, você guarda isso aí. Mas você vai usar 2πr para o comprimento. Eu quero saber qual é a fórmula da 2πr área. ao quadrado? Esse 2 não tem, né? Tá bom? Quando você está trabalhando com área, você só trabalha com o valor do π multiplicado, né? Você pode colocar um pontinho para multiplicar pelo raio elevado ao quadrado, ok? Então, vou tirar o pontinho aqui, mas você sabe que é uma multiplicação. Então, quando eu estou trabalhando com a borda, com comprimento, é 2πr. Agora, quando eu estou trabalhando com área, é πr ao quadrado, ok? Esse 2 é do quadrado, né? Tá? Talvez tenha confundido aí, tá bom? Em relação a esse 2 que aparece antes aqui, ó. Esse 2 do comprimento, ele é um 2 que multiplica. Aqui é uma potência, é um expoente. Então, tem essa diferença. Então, voltando. Nós temos aqui agora duas fórmulas que devemos memorizar, enfim, lembrar a partir de agora, tá? A primeira fórmula para a gente traz o comprimento de uma circunferência. Aí eu falo circunferência, tá? Nessa primeira fórmula, 2πr. A segunda fórmula, que é π vezes o raio ao quadrado, aí eu não falo mais circunferência, aí já vou trabalhar com círculo. Então, essa fórmula, ela traz para mim, ela indica para mim a área de um círculo. Voltando, gente, a área de um círculo. O que é a área desse círculo? Eu pegar esse círculo, dividir ele em quadradinhos de lado 1. Quantos quadradinhos cabem aqui dentro? Não vou ter esse trabalho a partir de agora, porque existe uma fórmula que me fala a quantidade de quadradinhos, ok? Alguma pergunta aqui? Alguém quer comentar alguma coisa que pesquisou? Antes de começar o próximo slide? Não? Então tá bom. Observa aqui, tá? Isso aqui você já sabe, vou passar rapidinho, tá bom? Circunferência é borda, círculo é a região interna. Aí quando eu falar de área, tá? Eu tô falando da região interna. Quando eu falar de circunferência, do perímetro, ao redor do comprimento, tá bom? Isso já sabe. Já sabe isso aqui também, que o círculo ou a circunferência possui o raio, que não importa a direção, tudo é raio, ó, partindo do meio, tá? Partindo do meio para a borda aqui, tudo é raio, não importa a direção, todos são iguais. Além do raio, se você pegar um segmento passando pelo meio, tá? Você usa uma outra palavrinha, você vai usar o diâmetro, né? Você vai usar a palavrinha diâmetro, tá bom? Então, observa, o raio parte do meio e toca na borda. Se parte de um lado, passa no meio e toca do outro lado aqui, nós não temos mais o raio, e temos o diâmetro. E lembre que quando você pegar esse diâmetro e dividir ao meio, você acaba com duas partes iguais aqui, e essas duas partes são raios. É por isso que a gente fala que diâmetro é 2 vezes o raio. Ou o raio é o diâmetro dividido por 2. Então aqui já sabe. Mas se quiser perguntar alguma coisa, tá bom? Fique à vontade aí. Ficou dúvida aqui? Não? Ok. Aí nós temos o seguinte, a área do círculo. A área do círculo pra gente, tá? Ela vai ser deduzida da mesma forma que você deduz o comprimento. Você pega lá uma circunferência, você coloca um polígono dentro, tá bom? E a partir do momento que eu aumento a quantidade de lados desse polígono, você viu lá numa aula anterior que você vai tendo uma aproximação cada vez maior de uma circunferência, tá bom? Então, a partir do momento que eu aumentar a quantidade de lados desse polígono aqui, ó, vai ficando cada vez mais próximo à circunferência, ao círculo aqui. Então, a área vai ser deduzida com a mesma ideia, tá? Mesma ideia como?
eu vou pegar, tá bom? Uma circunferência, coloco um polígono dentro. E aqui eu vou dividir em triângulos, porque a área do triângulo eu sei calcular. Além de colocar o polígono regular dentro, você pega esse polígono e divide ele em triângulos, tá bom? Digamos, se aqui, ó, você colocasse um quadrado dentro, tá? Aí você pegava esse quadrado aqui e dividia ele em triângulos, porque você sabe calcular a área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, tá bom? Aí você vai aumentando a quantidade de lados desse polígono e a partir do momento que você aumenta a quantidade de lados, que é uma quantidade muito grande de lados aqui, tá? Não tem como dizer que não é a própria circunferência. Aí a soma das áreas de todos esses triângulos aqui é a área da circunferência, a área do círculo, na verdade, né? Então, a soma de todas as áreas desses triângulos aqui é a área do círculo. Aí você chega na fórmula que calcula a área de um círculo, que é π vezes raio ao quadrado. Ficou confuso aqui? Como é que você chega nessa fórmula aqui? Eu vou mostrar depois, eu vou postar um vídeo para vocês, com outras ideias, tá? Para você chegar nessa fórmula aqui, tá bom? Aqui tem uma ideia, que é o quê? Colocar um polígono, tá bom? De uma quantidade grande de lados aqui dentro da circunferência, tá? Pegar esse polígono, dividir ele em triângulos, calcular a área de cada triângulo e somar todas as áreas, a área de todos os triângulos aqui. Aí você chega. Professor, Oi. o que é esse AC? AC, assim, é o A de área e o C de círculo, viu? Ah, tá. Tá bom? Aí aqui você tem o nosso conhecido π, né? E o R pra gente é o raio, tá vendo? Porque é importante saber quem é quem, tá? Então, quando eu for substituir, o valor do π eu conheço, é conhecido pra gente, tá bom? E o valor do raio depende da questão. A questão vai dizer quanto vale o raio lá do círculo, da circunferência que você está trabalhando, tá bom? Aí é o seguinte, aqui é só para resumir os elementos que você tem. Como assim? Se eu vou usar π vezes raio ao quadrado, tá? O AC, o A de área, o C de círculo, tá bom? Então, AC é a área do círculo. O R é o raio, que vai estar definido, né? Para o círculo que você está trabalhando. O π já é conhecido, é uma letra grega, e seu valor é aproximadamente 3,14. Isso você já sabe também. Então, aqui é só resumindo, tá? AC, área do círculo, π já é conhecido. É bem comum você usar 3,14, mas a questão diz quanto você vai usar, e se a questão não diz, tem que deixar o π. Você sabe disso também, tá? E o R é o raio. Lembrando o seguinte, aqui você não vai encontrar essa fórmula com o diâmetro, tá ok? Então, lá no comprimento, você poderia usar o raio ou o diâmetro. Já aqui na área, você não tem a fórmula com o diâmetro. Então, se a questão traz o diâmetro é 20. Aí você precisa dividir por 2 e substituir aqui o resultado da divisão. Então, novamente, eu não vou ter aqui uma fórmula, tá bom? Para a área desse círculo com o diâmetro. Eu só tenho uma com o raio. Tá bom? Então, se tiver o diâmetro, divide por 2, porque aí você tem o raio, ok? Você pode até fazer a substituição aqui, não é nem que não é possível usar o diâmetro aqui, mas aí complica, porque a potência o cálculo fica maior do que esse aqui, tá? Esse aqui fica mais simples com o raio. E agora vamos a um exemplo, né? Pronto, temos aqui. O que eu faço aqui? Determine a área de um círculo de raio medindo 20 centímetros e use π igual a 3,14. Pode abrir o microfone e me falar como eu faço aqui, tá? Determine quem? A área. Pode abrir e me falar que eu vou fazendo aqui na tela. Lembrando, calcular a área. Eu quero saber o quê? Quantos quadradinhos amarelos tem aqui dentro, ó, tá? Então, qual o valor dessa superfície aqui? Isso é área, tá? Não estou perguntando se eu fosse andar ao redor, quantos centímetros eu andaria, que aí seria comprimento. Eu quero saber quanto vale essa superfície amarela, ok? Vamos, gente, abram e me falem. Comece por onde? Estou esperando. Qual é a fórmula que você deve usar?
para encontrar essa área que está pedindo a questão. Vamos, que não temos tanto tempo Vai assim. fazer Pronto, π vai lá. vezes 20 ao quadrado. Então, vou colocar aqui o A de área, né? Aí vou colocar o quê? Colocar o π vezes o raio ao quadrado. Mas como foi definido o raio, fica 20 ao quadrado. Ok. Qual é o próximo passo seu? Vai fazer 20 vezes 20, Sim. Então, vou deixar que dá aqui. 400, Que dá 400. E agora? vezes 3,14. Pronto. Então, como trouxe o valor do π, 3,14 vezes 400. Não precisa me falar não, que eu vou te mostrar aqui na frente, tá? Então, olha o que a Ana fez. Ela tem um raio igual a 20, π é 3,14. Quem é a área não sabemos. 3,14 é o valor do π, 20 ao quadrado ela me falou, tá vendo? 20 ao quadrado foi o quê? 400. Aí eu pego 400 e multiplico por 3,14. Quando eu multiplico isso aqui, a minha área é de 1.256. Ok, vou voltar aqui, que eu ainda quero falar de um detalhe, que é isso aqui, viu? Mas vou voltar aqui para ver se você entendeu. Olha o que ela me falou, ó. 20 é o raio, então como lá é r ao quadrado, fica 20 ao quadrado, ok? O π, a questão pede para você usar 3,14, então aqui eu estou usando 3,14, tá bom? Lembrando que, como aqui é uma potência e aqui é uma multiplicação, resolva a potência primeiro. Como ela resolveu a potência, 20 ao quadrado foi 400. Agora ela multiplica pelo valor do π que foi dado. E se você pensar naquela pergunta que ocorreu, né, da aplicação do π, aqui já é a nossa segunda aplicação. Onde é que eu usei o π pela primeira vez? No comprimento. Eu precisei do π. Onde é que eu estou usando o π novamente para calcular a área? Eu preciso do valor do π novamente, tá vendo? Então, tendo o valor do π agora, é possível calcular a área desse círculo que tem o raio valendo 20. Alguma pergunta em relação a essa solução aqui? Ou entendeu direitinho como faz? Sim, gente? Professor, eu só não entendi onde é que acha o quadrado do 20. Beleza, vamos pensar agora aqui, viu? Quando aqui atrás você definiu a área do círculo, qual foi a fórmula que você pesquisou, né? Qual foi a fórmula que foi apresentada para você? A área do círculo é π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, de onde é que vem o quadrado do 20? O 20 é o r, que é o raio. O quadrado já existe. Então, o quadrado você não inventa, tá? Ok? Então, a fórmula que nós temos para a área de um círculo é quem? π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, esse quadrado já tem. Então, toda vez que você for calcular a área de um círculo, você tem que pegar o raio e elevar a segunda potência. Tá claro? Então, aqui na frente, ó, quando ele coloca aqui o 20 ao quadrado, então esse 2 aqui, ele já tem. Ele vem de onde? Lá da fórmula, tá bom? Se não fosse 20, Tá se bom. fosse 10, teria que ficar 10 ao quadrado o raio, né? Se aqui o raio fosse 10. Se o raio fosse 5, 5 ao quadrado e assim por diante. Beleza? Ok? Aí é o seguinte, tá? Mais alguma pergunta em relação à solução que não entendeu algum passo aqui? Você está calculando quem aqui? Eu estou calculando a área, não estou calculando o comprimento. Lembrando disto. Pergunta aqui? Não? Beleza. Gente, é o seguinte. Toda vez que você calcula área, não importa qual é a figura que você está calculando a área. Se é triângulo, quadrado, círculo, tá? Esse 2 aqui, em cima da unidade, ele vai ter que aparecer. Entende? Olha, eu estou com 20 centímetros. Se esse valor está representando uma área, então, no final, você vai ter que terminar com centímetro ao quadrado. Tá claro isso? Se aqui o raio fosse 2 metros, no final, você ia ter que terminar com metro ao quadrado. Por que que eu estou terminando com metro ao quadrado? Porque eu estou calculando área, tá?
Observa o seguinte aqui. Eu vou colocar 30 metros, 35 metros quadrados e 40 metros cúbicos. Quem é quem disso aqui? Você faz ideia? Quem é quem como? Eu tenho 3 opções. Volume, área e comprimento, perímetro. Então, volume, área e perímetro. Quem é quem? Quem representa a área? Desses 3 valores que está na tela? O metros quadrados. 1 metro quadrado. Então, aqui representa a área. Quem representa o perímetro? 35 metros. Não, 35 metros já foi pra gente aqui a área, certo? Já foi definido. 30, falei errado. Então, 30. 30. Então, 30 está representando o perímetro. E quem representa volume? Metro cúbico. Fechado? 40 metros. 40 metros cúbicos. Então, observa, esse númerozinho aqui de cima é importante demais para a gente. Por quê? Porque ele vai indicar se você calculou área, volume ou perímetro, tá bom? Se por aqui é porque não aparece, mas é o número 1. Então, se é o número 1 aqui, tá? Se é o número 1, aí é perímetro, calculei perímetro. Então, meu resultado final foi um perímetro que eu calculei. Se por acaso aparece o 2, que é o quadrado, aí já calculei área, tá? E se aparece o 3, eu calculei volume. E você entende por quê? Pegue o seguinte, raio ao quadrado é raio vezes raio, tá? Então, é 20 centímetros vezes 20 centímetros. Aí, 20 vezes 20 é o 400. E centímetros vezes centímetros, aí é centímetro quadrado. Então, esse quadrado ele surge quando você multiplica a unidade. Centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Aí, aqui é 1 e 1, você soma expoente. 1 mais 1 é 2, tá? Depois vocês vão ver com mais calma essas propriedades. Então, voltando. Teve a solução aqui, tá? E, ao final, qual é a unidade que eu coloco? A mesma do raio, centímetro. Só que tem uma observação importante. Como está calculando a área, esse centímetro, você coloca aqui, né, no expoente dele o 2, para indicar que está calculando área. Então, vai ficar 1.256 centímetros quadrados, porque o cálculo é de área. Pergunta aqui. Se ficou confuso, você me fala, tá? E mais uma. Vamos. Determine a medida da área, em quilômetros quadrados, de uma praça circular que possui 9.420 metros de comprimento. Use π igual a 3,14. Comece por onde? Novamente, determine a medida da área, em quilômetros quadrados, de uma praça circular que possui 9.400 metros de comprimento. Use π igual a 3,14. Comece por onde? Qual é a fórmula que você tem para a área do círculo? Assim, professor, eu falaria que a área é igual a 3,14 vezes 9.420 elevado ao quadrado. Ok. Mas está dizendo 9.420 de comprimento. Isso, muito bem. Então você mesma já percebeu que não é por aí, né? Porém, você vai usar esse 9.420 metros para descobrir alguma coisa. O quê? A medida do raio? Medida do raio. Como é que eu chego na medida desse raio? Vai lá que eu tô te ouvindo. Eu não sei. Ah, sabe sim, que você já... Você acabou de me falar que isso aqui é um comprimento, né? Tá bom? Aham. E você conhece uma fórmula que trabalha com comprimento, né? E te diz Dividindo o o comprimento por π. Pronto. Então, nós vamos pegar quem? 9.420 e vamos dividir por quem? 3, 3,14. ok. Deixa eu pegar a calculadora aqui, tá? Porque não é uma divisão assim tão direta. Aí é o seguinte.
quando você faz essa divisão, o resultado para a gente aqui, né? Vamos pegar 9.420 dividir por 3,14 igual. Deu quanto ali? Deu 3.000, né? 3.000, então vai ficar área é igual a 3,14. Não, pera. A área é igual a 3,14 vezes 3.000 elevado ao quadrado. Muito bem, né? Qual é o detalhe aí que ela não prestou atenção? Qual é, gente? De que o raio é metade de 3.000? Isso, muito bem, mocinha. Ah, tá. Ok, próxima aula eu vou deixar. Então 3.000 seria só o diâmetro? Seria o diâmetro. Se a gente Ah, pensar, tá, se a entendi. gente pensar lá no comprimento, né? Lá no comprimento. O comprimento é 2 vezes o π vezes o raio, né? Quando eu divido só por π, eu estou tendo 2 vezes o raio. Então, eu estou tendo quem? Diâmetro. Concorda? Aham. Então, olha. O que ela fez primeiro? Ela prestou atenção que a questão não trouxe o raio. Tá? Isso é proposital, né? A questão quer que você raciocine aqui, tá? E pense de que forma você pode obter esse raio aqui. Como a questão trouxe o comprimento, ela já fez uma questão parecida em que ela tinha um comprimento e poderia descobrir o raio, tá? Aí ela fez a divisão de 9.420 por 3,14. Quando fez essa divisão, deu 3.000. Só que quando eu faço a divisão só pelo π, esse 3.000 não é raio, é diâmetro, tá? Ok? Aí eu preciso agora dividir esse 3.000 por 2, e isso vai me dar 1.500, que aí sim é meu raio. Veremos aqui se é isso mesmo, tá? Ok? Então, nós temos aqui o quê? Nós temos que aqui é o comprimento que nós já conhecemos, 2πr, tá? Se eu pegar isso aqui e dividir só pelo π, tá bom? Só pelo π, aí eu teria o diâmetro. Aqui a solução está dividindo por 6,28. Tá bom? Por que está dividindo por 6,28? Porque já está usando o 2, ó. Tá bom? Aí lá nós não usamos o 2. Se usasse o 2, seria aquele segundo passo nosso, onde você transforma o diâmetro em raio, tá? Então você pode fazer isso também. Se você quer calcular o valor do raio de forma direta, tá bom? De forma direta, aí você pega o π e multiplica por 2. Ao invés de dividir só pelo π, como nós dividimos por 3,14, a gente pega 3,14, multiplica por 2 e divide logo por 6,28. Aí, dividindo por 6,28, já é o valor do raio direto, tá bom? Então, quanto vale o raio? 1.500 metros ou 1,5 quilômetros, tá bom? Ficou confuso aqui? Não? Beleza, ó. O que acontece agora? Qual é a fórmula? Quer perguntar? Não? Tá. Qual é a fórmula para gente da área do círculo? É π vezes o raio ao quadrado. Tá vendo? Qual o valor do π? 3,14. Qual o valor do raio? 1,5. Aí, detalhe, né? Você pode questionar agora o seguinte. Por que que nós dividimos lá? Você encontrou 1.500 e aqui está usando 1,5. É porque a questão pede que você faça em quilômetros e não em metros. Aí primeiro houve a transformação para quilômetro, para depois fazer a substituição. Então não usou 1.500 porque está em metros. Está usando 1,5 porque está em quilômetros. 1,5 ao quadrado multiplicado por 3,14, você tem isso aqui de área, tá ok? Pergunta aqui. Pergunta, gente. Não? Entenderam direitinho a questão? Olha a diferença dessa questão para outra, tá? Essa questão aqui, ela não traz o raio. Aí você calculou o raio. Essa aqui já traz o raio direto, ó. O raio aqui vale 20. Aí o raio valendo 20 aqui, ó,
Você já calcula direto, tá bom? Só aplica a fórmula. Foi o que você faz, que você fez aqui, ó. Que faz aqui nessa solução. Já aplica direto. Essa questão aqui próxima, não. Ela não traz o raio, traz o comprimento, aí você tem que usar as duas fórmulas que você conhece. A do comprimento, que é 2π vezes o raio, tá bom? E agora, depois que você tiver o valor do raio, você faz π vezes o raio ao quadrado. Dúvida, perguntas? Nenhuma? Não? Então tá bom. Vamos seguindo aqui, ok? Colocar o nome na frequência, né? Beleza. Ok, próxima questão. Começo por onde? Né? Considerando que uma pizza tradicional grande possui 35 centímetros de raio e uma tradicional pequena apresenta 25 centímetros. Determine a diferença entre a área das duas pizzas. Começo por onde? Primeiro tem que calcular a área das duas pizzas. Tá, então vamos à primeira área. Qual é? Trinta e cinco Sim, π vezes 35 ao quadrado. ok. Tá bom. Vamos... Quanto vale 35 ao quadrado, hein? 35, 900 e alguma coisa, dá mais de 1000 um pouquinho. 35 ao quadrado. Tem alguém com calculadora fácil aí? 1225. Ah, obrigado. Deixa eu colocar aqui. Deu 1220. Que coisa feia, professor, pedindo calculadora. Não, é porque é uns cálculos grandes. 1225. Não é isso? Ok? Sim. E agora, faz mais alguma coisa? Tem que 3,14 calcular vezes. outra. Ah, sim, tem que calcular outra. Aqui eu vou... Não, eu te escutei, tá? Em relação ao que você queria fazer a substituição. Aqui eu vou só trocar porque... Eu não sei, acho que fica mais bonito assim do que π vezes 1225. 1225 vezes π, pronto. Tá, eu vou calcular outra, tá bom? A área igual. Só que antes de calcular Professor, a outra... Oi. se em alguma questão aparecer, por exemplo, esse 1225 vezes π, se não tiver, mesmo que não tenha o pontinho, significa que é vezes π? Isso, tá? Mesmo que não tenha um ponto, nós sabemos que é multiplicação. E esse ponto, ele não aparece, né? Tá? Então, quando são dois valores aqui que estão juntos, é multiplicação, tá bom? E agora é Tá o seguinte, a Ana ia sugerir que aqui fosse quanto, Ana? Espera, 3? professor, Não, surgiu mais uma dúvida. sim. Tá, mesmo que não tenha o ponto, é multiplicação, mas caso tenha o valor do π, então precisa do ponto, né, para separar os dois valores. Não, independente, tá? Mas você ia saber. Na verdade, sim, você sabe que é multiplicação. Então, tendo ou não o valor do π, aqui existe um ponto que não está visível. Pronto, tá? Então, existe um ponto de multiplicação aqui, tá bom? Só Ah, que mas daí não ficaria confuso os dois valores estarem juntos? não, assim, no próximo slide você vai ver que é normal para gente em matemática isso. Quando não aparece aqui, tá? Existe o ponto de multiplicação, tá bom? Ok. Agora, voltando, a Ana ia sugerir que você fizesse uma multiplicação por 3,14. Só que voltando, você vai ter que se habituar a isso. Aqui na questão, ó, não diz nada. Não diz nada o quê? Que valor você deve usar. Se não diz qual valor você deve usar, sua resposta termina aqui. Para a primeira pizza, certo? Ok? Então, observa. Ah, aqui não diz. Use π igual a 3,14. Use π igual a 3,1. Não aparece o valor que você deve usar. O π continua
Aquele valor lá, irracional, continua aqui sendo representado com a letra, tá bom? E não com o valor numérico. Professor, o π nunca é mais de 3 e nem menos, né? Não, a nossa ideia seria assim, ele é aproximadamente 3,14, isso já está fixo. Depois do 3,14, existem outras casas decimais, aí depende da quantidade de casas que você quer, tá bom? Tá, mas tipo, nunca vai ter um π com 2, Não, tal número e nem pi, 4, tal número, né? o π, ele é único, certo? Só existe um π, não existem dois πs, tá bom? Agora, assim, você vai conhecer outros números que no caso aqui, né, tem outros valores, mas aí não é π. Aí você já vai ter um outro nome, uma outra letra, é outra situação. Mas o π é único. O π pra gente é aquele 3,14, acabou. Posso usar mais casas decimais a depender da minha situação lá, tá bom? Mas em relação ao valor, o valor já está definido. Esse valor que você conhece até agora. Isso não muda. Ok? Não existe tipo com 3,13, por exemplo, nada. Não. A nossa ideia da aproximação, tá? É 3,14, né? Por que aqui não pode ser o 3? É porque depois tem o 1, lembra? Aí, como eu quero duas casas, tem que ficar 3,14. Agora, pode ser 3 e 1, pode ser 3, mas eu não estou mudando o valor do π. Eu estou aproximando o valor do π, é diferente, tá? Se eu falar para você, use π igual a 3, eu mudei o valor do π? Não, eu estou usando um π aproximadamente igual a 3, é diferente. Tá? Não estou usando outro valor para ele, eu estou aproximando. Ok? Use π igual a 3,1. Está usando um π diferente? Não, está usando um π próximo de 3,1. É isso. E vamos aqui finalizar, tá? É π, que é a segunda pizza, né? Que tem 25 centímetros de raio, né? Então, nós temos 25 ao quadrado. Essa aqui não precisa de calculadora não, tá? A igual a 25 ao quadrado é 625, né? Então, vai ficar π vezes 625, tá bom? Então, quem é a área dessa segunda pizza? 625π. Próximo slide tá melhor, tá? Que essa bagunça que eu fiz aqui. Então, observa aqui, tá bom? Ok? Então, vamos ver se teve algo diferente do que nós fizemos aqui. Quem é a área da primeira pizza? Π vezes R ao quadrado. Mas quem é R? 35. 35 ao quadrado dá isso aqui. Ah, multiplicou o valor do π? Não. Por que que não multiplicou pelo valor do π? Porque a questão não trouxe. Então, você se habitue a isso. Professor, esse G e esse P é para diferenciar as pizzas? Só o grande e a pequena, tá? Beleza? Ah, tá. Aí, a área da pizza pequena aqui, πr ao quadrado. Só que o raio é 25. 25 ao quadrado, 625. Substitui o π? Não. Por que não substitui o π? Se acostume com isso. Não trouxe lá o valor que você deve usar. Se não trouxe, vai ter que terminar com π, tá? Aí, para finalizar a questão, ele pergunta o seguinte: qual a diferença entre as duas áreas? A diferença é você fazer a subtração entre 1.225 menos 625. Então, a diferença é de 600π. Substitui? Não. Por que não substitui? Porque não trouxe o valor do π. Tá bom? Lembrando que hoje não voltaremos, tá? Mas vocês vão receber atividade daqui a pouco à tarde. Ok? Alguma pergunta? Temos alguns segundos aqui para dar tchau, então, tá bom? Só estão me perguntando em que situação que um ser humano vai pedir uma pizza e vai fazer esse cálculo. Mas aí Eu tava pensando nisso também, você acredita? Mas é o seguinte. Não dá pra pegar a pizza e comer logo não, criatura. Vai ter que fazer conta mesmo? Mas aí você está trabalhando com a pizza, mas daqui a pouco você trabalha com a outra situação que pode usar o mesmo raciocínio. A nossa ideia é essa. Entende? Mas é isso, tá? Nos vemos na quinta, viu? Marque aí na sua agenda, tá? Tchau. Então, tchau pra vocês. Tchau.